fazendo sempre as coisas da prova. Muito bem, nós estamos entrando hoje na nossa 10ª aula, ok? Como eu havia dito, né, a vocês, após a 10ª aula eu iria fazer uma gincana. Então semana que vem, tá bom? Eu recebi os últimos pedidos, não fiz ainda a solicitação desses livretes para a imprensa, porque talvez ainda haja alguém que queira pedir o livrete para ser usado na Escola Bíblica Dominical nos próximos 3 meses, tá bom? Então eu vou pedir a você que fale comigo depois, tá bom? Para eu poder registrar e lembrar, é R$25 o material, tá bom? E aí na semana que vem, só recapitulando, vamos ter a gincana, pegando um apanhado dessas últimas 10 aulas, e aí na outra semana as tarefas. Às vezes é possível conciliar, toda noite, 10 horas da noite a gente se reúne e vamos fazer a tarefa lá. Dificilmente isso vai acontecer. Então é importante que você, no seu tempo hábil, você possa fazer os exercícios, né? Porque nós estamos falando de Escola Bíblica Dominical. Escola tem tarefas, tá bom? Então, se você puder ainda me falar, para que na terça ou quarta-feira eu possa solicitar um dia só para chegar ao material, tá bom? Gente, dentro dessa sequência de temas que eu gostaria de abordar a respeito desse assunto de evangelismo, todas as aulas que foram ministradas, elas foram feitas, elaboradas de forma proposital, para que isso
pudesse encontrar na mente de vocês conteúdo para você entender aquilo que vamos querer passar a vocês. Hoje eu vou estar tratando ainda de um assunto dentro desse tema, que é o céu. Como que é o céu? Como será a habitação dos santos? Eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14, né? Quando nós falamos o céu atmosférico, a Bíblia fala muito sobre o firmamento, o céu atmosférico, e às vezes a Bíblia se refere à atmosfera falando usando a palavra céu. Eu não estou falando também do universo. Muitas das vezes a Bíblia usa a expressão céus para se referir à Via Láctea, para se referir às galáxias, né? A Bíblia fala muito sobre 14, 2 e 3, fala a respeito desse lugar que Jesus foi preparar para a morada dos santos. Quem gostaria de ler o verso 2 e 3? João 14, 2 e 3. Anderson. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou no teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for, e vou preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Amém, irmãos? Na casa de meu pai há muitas moradas. Vamos orar. Jesus, amém. Quando nós afirmamos que existe o céu como morada de Deus e que também será a morada celestial dos santos, é importante que nós entendamos que as pessoas que para lá irão, né, só dando aí um ponto de ênfase, eles não irão para lá por méritos pessoais, ok? Aqueles que vão entrar nesse lugar, eles vão entrar por causa do sangue do Cordeiro, né? Aqueles que estão em casa possam também ouvi-lo, tá bom? Quem pode ler? Atenta do céu e olha da tua santa e gloriosa habitação. Onde estão? Pode continuar. Onde estão o teu zelo e as tuas obras poderosas? A ternura do teu coração e as tuas misericórdias se detêm para comigo. Ok. Olha dos altos céus da tua habitação. Então, onde é a habitação de Deus? De acordo com esse texto do profeta Isaías, né? Céus. 6,15. Pode. Olha desde a tua santa habitação, desde o céu, e abençoa o teu povo, a Israel e a terra que nos deste, como juraste por nossos pais, terra que emana leite e mel. Ok, onde o texto indica que é a morada de Deus? A habitação de Deus. O texto de Moisés refere-se aí também céus, né? O próprio rei Davi, ele fez uma pergunta em uma oração que foi registrada, ok? Mais uma referência sobre o santuário de Deus, quem habitará no teu santuário, se referindo aí à morada de Deus, até fazendo uma pergunta: quem poderá morar no teu santo monte? Irmãos, o livro do Apocalipse é o livro que melhor descreve com ricos detalhes a respeito da morada dos santos. E eu quero estudar com vocês o capítulo 21 de Apocalipse, e você vai ver que essa morada de Deus, que será a morada dos santos, que é um lugar maravilhoso, ele vai trazer uma configuração no novo céu e a nova terra, a respeito desse lugar que é a habitação de Deus e que será a habitação também dos santos, referindo-se ao novo céu e à nova terra. E ele traz algumas características desse lugar, que é o ponto do estudo de agora, como será o céu. Então eu quero que vocês dêem uma olhadinha para mim, no Apocalipse capítulo 21, versículo 1.
até o versículo 7. Cada irmão aqui vai ler comigo um texto. Eu vou ler o número 1, e aí um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. Então ouvi grande voz vindo do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Amém, irmãos? Então, aí no texto do Apocalipse, capítulo 21, eu tenho com riquezas de detalhes a respeito da morada dos santos, que é um reflexo exato da morada de Deus. Existem alguns termos apresentados aí no livro do Apocalipse, contendo os mesmos elementos. Então, quando a gente fala que nós, quando morrermos, nós vamos para o céu, aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro, aqueles que receberam Jesus pela fé, quando a gente fala, quando você morrer, você vai para o céu, eu devo entender que a Bíblia também apresenta outros termos para se referir a esse lugar, como a cidade santa. Até tem um hino que nós cantamos no cantor cristão, Cidade Santa, vocês conhecem? Né? Um hino maravilhoso que fala sobre morada dos santos. Às vezes usa como Nova Jerusalém, até tem alguns hinos. Esse jardim tinha quantas pessoas? Só que a quantidade de pessoas que agora vão estar no paraíso não pode ser um jardim mais. Ele é muito pequeno. Por isso que agora é uma cidade. E os mesmos elementos que você encontra no Gênesis, que fala sobre o paraíso, você também encontra na cidade a cidade santa, mas de forma maximizada. De forma como me alongar o tempo não vai me permitir, coisas que não vai haver no céu. Ok? Lembrando que quando eu falar céu, você precisa trocar às vezes essa palavra na sua mente por ou cidade santa, ou Nova Jerusalém, ou paraíso, se refere ao mesmo lugar, tá bom? E a primeira coisa que não vai haver no céu está no versículo número 4, que é choro. Não vai haver. Hoje nós temos tantos motivos, não é verdade? E Deus, Ele prometeu que vai enxugar dos olhos toda lágrima que é resultado de alguma tristeza, de algum lamento. Hoje nós temos muitos lamentos, né? Por exemplo, nós temos pais que lamentam pelos seus filhos, que choram pelos seus filhos. Nós temos filhos que lamentam pelos seus pais, que choram pelos seus pais. Temos tantos motivos para chorar, mas aqui vai ser diferente. Você sabia que o Espírito Santo já nos consola? E se o Espírito Santo não nos consolasse, nós não iríamos aguentar a carga de pressão e dificuldades que nós enfrentamos. Então, o Espírito Santo, ele já atua em determinado modo, dando-nos suporte para a gente aguentar firme as provações. Mas aqui é diferente. E sabe por que é diferente? Porque Deus vai remover de nós todos os motivos, ou qualquer motivo, se você puder. Eu vou ler aqui porque eu já cheguei. Brincadeira, eu já tinha digitado aqui. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra. Eu estou lendo Apocalipse 21. Eu vou esperar vocês, não vou ser tão
tão indelicado com vocês. Não. Isaías 65, 17 a 19. Parece que é uma reprodução do profeta Isaías, mas não é. Deus fala: porque eis que eu crio novos céus e a nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas em Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela o quê? Voz de choro e nem voz de clamor. Desse modo, a primeira coisa que não haverá no céu são lágrimas, irmãos, porque Deus vai nos consolar de nossos lamentos. Amém? Ok, na sequência, não é verdade? Nós temos tantas dores. O sofrimento, muitas vezes, ele é causado por decisões erradas que fazemos. Mas também é verdade que existe o sofrimento contingente. Quem sabe o que é o sofrimento contingente? Sabe o que é o sofrimento contingente? É o sofrimento que faz parte de sofrer pelo simples fato que eu vivo no mundo caído. Às vezes a gente vê um sofrimento que não tem razão. Do motorista, talvez sim, talvez não. Existe dor que não tem razão de ser, mas existe. Como explica? É chamado sofrimento contingente. Faz parte do direito de viver. Porque nós estamos no mundo caído. E nós estamos sujeitos a sofrer esse tipo de dor. Se você for visitar hoje qualquer hospital, você vai ver pessoas sofrendo, pessoas doentes, no corpo e na alma. E há tantos tipos de influências do mundo que deixaram vítimas igualáveis ou superiores aos contabilizados em guerras e desastres naturais. Tuberculose, por exemplo. Em 2012, mais de 1 milhão de pessoas morreram que contraíram uma bactéria. Varíola, uma doença que foi erradicada quando eu nasci, em 1978. O último caso foi na Somália. Gripe espanhola, uma das febre amarela. O Brasil, na década de 60, foi considerado um destino perigoso. Sarampo, a doença que mais matou criança. Malária, uma doença transmitida por ratos, mosquitos, como a dengue. AIDS, mais de 20 milhões de pessoas já morreram em decorrência do vírus HIV. Um vírus que ataca as células de defesa do organismo. Uma gripe, uma simples gripe, pode levar essa pessoa a óbito. Por exemplo, doenças do metabolismo, doenças cutâneas, doenças imunológicas, doenças neurológicas, doenças nutricionais, doenças psicológicas, doenças causadas por produtos químicos, doenças causadas por seres vivos. No céu, irmãos, não vai haver mais doenças, não vai haver dor, não vai haver mais médicos, nem enfermeiros. Ajustados, não vai haver mais imperfeições, mutações, não vai haver deformidade ou algo que deforme o teu corpo. Deus prometeu que não vai haver dor no céu. Em terceiro lugar, a terceira coisa que não vai haver no céu, no versículo 5, diz assim, 22, 5, por favor. Quem pode ler? E aquele que está sentado no trono, então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol,
Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Obrigado, pastor. Irmãos, qual foi o primeiro ato de Deus na criação? O primeiro ato de Deus como Criador foi dizer: haja luz. E no quarto dia, qual foi o ato de Deus? Alguém lembra? Isso, Deus criou. Por que Deus fez separação? Inclusive, Deus não somente separou, mas Deus chamou a luz de bom, que a luz era boa. E por que Deus falou que as trevas seria ruim? Aí nós temos que nos reportar ao contexto da criação. No início da criação, a Bíblia fala que havia trevas sobre a face do abismo, que denota desordem, alguma coisa ruim, e Deus modificou isso, e Deus trouxe luz, a negrura, a escuridão, e normalmente negrura, noite ou trevas, normalmente na Bíblia Sagrada está associada a uma coisa, a um lugar ruim. Por exemplo, quando a Bíblia descreve o inferno, a Bíblia descreve o inferno como densas trevas, como noite contínua. E talvez você a devore. Pastor, mas eu gosto da noite, né? Você gosta da noite para dormir, né? Quando Deus inicia a criação, o seu primeiro ato foi criar a luz, e Deus fez separação. Na segunda criação, Deus não vai fazer separação entre luz e trevas, porque não vai haver noite. Tanto é fato que a cidade celestial, o livro do Apocalipse descreve que não vai precisar do sol, não vai ter sol na nova criação. Porque o texto bíblico fala que a sua claridade virá do próprio Deus. Os santos, não vai haver a necessidade de nós nos preocuparmos com aquilo que foi descrito no Salmo 23, o versículo 4. Alguém sabe o que está escrito no versículo 4 do Salmo 23? Ainda que eu ande ou andasse pelo da sombra, não vai haver a sombra da morte. Não vai haver lugar sombrio. E Deus prometeu que além de não haver lágrimas, dor, trevas, não vai haver maldição. Eu acho que é um lugar que qualquer pessoa em sã consciência gostaria de ir, né, gente? Não vai haver choro, não vai haver dor, não vai haver noite, não vai haver maldição. Quem pode ler Apocalipse 22, 3? Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e o Cordeiro. Os seus servos lhe servirão. Eu acho tão legal esse versículo. Porque imagina Deus no seu santuário, o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. No Éden, o homem vivia em plena comunhão com Deus, consigo mesmo, com o próximo, com a criação em geral, incluindo os animais e a natureza. Isso no Éden. Mas quando aconteceu o advento do pecado, a maldição começou a viver entre nós, afetou a nossa relação com o próximo. O próximo, que deveria ser recebido como auxiliador, passou a ser visto como adversário. Inclusive, tão logo depois do Éden, aconteceu o primeiro homicídio, primeiro assassinato. Veja, o ser humano, por causa da maldição, ele passa a ter crises consigo, ele passa a entrar em guerra com a natureza, ele passa a entrar em guerra com o próximo.
A maldição afetou o homem a cada dia. Você sabia que a maldição ela foi tão acentuada logo depois da expulsão de Adão e Eva, que Deus teve que destruir o mundo existente por causa disso? Quer ver só? Leia comigo Gênesis 6:5. Gênesis 6:5. Quem pode ler? Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra. E Deus, ao destruir o mundo nos dias de Noé, perceba, resolveu o problema? Não resolveu o problema. Quando você lê a carta de Paulo a Timóteo, lá em 2 de Timóteo capítulo 3, versículo 13, fala ali que o mundo e os homens vão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Você, muito provavelmente, os dias de hoje, aquele mote de expressão da nossa bandeira é uma utopia. Ordem e progresso. A Bíblia fala ao contrário. O homem vai de mal a pior. Isso só vai parar em um momento. Sabe quando? O novo céu, a nova terra. Zacarias fez a afirmação de João aqui em Apocalipse 22. Vamos ler Zacarias capítulo 14, versículo 11. Estou terminando, viu, gente? São apenas 5 coisas. Vamos ler versículo 14 e 11. Habitarão nela, já não haverá maldição, e Jerusalém habitará segura. Amém, irmão? Mas, pastor, não é o céu? Mas, pastor, leu Jerusalém. Sim, lembra que eu falei que existem termos que são intercambiáveis? Está se referindo ao mesmo lugar, à mesma situação, um evento aí no futuro. Irmãos, a cidade santa, a Nova Jerusalém, é um lugar seguro. Principalmente porque a maldição não vai haver morte. Apocalipse 21, versículo 4, diz assim: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte, o quê? Já não existirá. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. O livro do Apocalipse, em concordância com tantos outros livros, como o livro do Apocalipse, principalmente Paulo, um corpo perfeito e imortal. A Bíblia apresenta para nós que a morte é o último inimigo a ser vencido. Só que esse último inimigo a ser vencido, ele já foi vencido. Não que ele será vencido, ele já foi vencido. E alguém sabe quando a morte foi vencida? Não foi na cruz. Foi na ressurreição de Jesus dentre os mortos. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos da vida, e quando Ele nos trouxer de volta à vida, nós já vamos receber um corpo imortal, ou se estivermos vivos, seremos transformados e receberemos um corpo incorruptível. De qualquer maneira, quando Jesus vier buscar a sua igreja, ou quando nós nos encontrarmos com Ele, nós vamos receber a imortalidade do corpo, inclusive. Irmãos, a morte ela foi derrotada pelo Senhor na ressurreição. Esse foi o último inimigo a ser vencido. Do próprio Deus, grandes promessas. Vão viver com Ele num lugar onde não vai haver choro, nem dor, nem noite, nem maldição e nem morte. Esses são alguns motivos
para você poder falar do Evangelho às pessoas. Quando a gente fala sobre o inferno, você estuda o inferno é exatamente o oposto disso. Em Jesus. Ele é impenitente. Ele foi rebelde até o fim. A essas pessoas que recusam-se a aceitar o único Deus verdadeiro, Jesus Cristo, eles vão para um lugar onde vai haver choro eterno, dor eterna, negrura ou trevas ou noites eternas, maldição. Eles vão sofrer a maldição eterna, eles vão sofrer a morte eterna. Por isso que Jesus, de fato, é o Redentor. Amém? Então, semana que vem, venham, não deixem aqui, aprender um pouco, Pai, daquilo que o Senhor quer e deseja que nós façamos. Obrigado, Senhor, pelo pastor Mário que ministrou aqui para a gente. Obrigado também por aqueles... fica também, Pai, com aqueles irmãos que não puderam vir e que na próxima vez eles sintam necessidades de vir até aqui. E se eu oro e agradeço, Pai, em nome de Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos. Podem ficar à vontade.